foram construídas lá, que eram projetos de ruas há 20, 30 anos, e que agora precisam ser desapropriados, né? No Pátio da Unisul, onde fui já disposto, né, disponibilizou realmente ali mais uma abertura, depois da Simeão, né, Almir Santos Miranda, possibilidade de abertura, quer dizer, então, esse tipo de trabalho pensado em termos de conjunto, né, da área urbana da cidade, é que tem que ser feito. Porque senão a gente vai continuar fazendo, mesmo tendo um projeto desse, como esse aqui, fazendo coisas aí. O próprio anel viário agora ele vai criar uma outra condição. Sim, sim. Então, essas coisas precisam caminhar realmente de forma simétrica, e aí, de forma realmente que, né, sejam coerentes com uma proposta de um projeto como esse, aí para toda a cidade. Agora, é nesse ponto que a gente, né, acredita que o núcleo gestor, que será transformado, né, em conselho da cidade, ele vai ter um papel vital para que a cidade caminhe, sabe, com olhos abertos, né, e que a gente tenha realmente a coragem de ousar, né? Eu acho que a Andréia demonstrou aqui, com um projeto como esse, que ela teve a capacidade de ousar. Tá? Eu acho que nós também temos que ter a capacidade de ousar, né? Como diz o Sêneca, quer dizer que não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos, é porque nós não ousamos que as coisas são difíceis. Então eu creio que a equipe aí, eu estava falando agora com o professor Arlete, nós temos que ter aí, né, no núcleo gestor e no futuro conselho, pessoas efetivamente atuantes, representativas e que, né, tenham a capacidade de sentar 1 hora, 2 horas para planejar, né, e não ficar nesse ativismo míope que muitos de nós temos visto aí, né? Tanto no nível da administração municipal, quanto de entidades outras aí, né? Vários, cada um pensando no seu mundinho, né? E isso aí não dá. Ou a cidade se pensa, né, globalmente, ou nós vamos caminhar exatamente na direção, né, que vai na contramão daquilo que a gente vê, né, acontecendo no mundo, sabe? Então eu acho que é isso. Não sei se tem mais aí, né, algum questionamento. Lete, professora Lete. Bom, primeiro, parabéns, André, é fantástico. Eu gostaria de chamar a nossa atenção, para a responsabilidade que eu acho que a gente deve assumir diante de um projeto como esse, em termos de pensar num plano maior que inclua, primeiro, uma conscientização da população em relação ao projeto, e um trabalho junto ao poder público, porque, como a Andrea bem colocou, isso passa por uma decisão política. O nosso papel de gestor, acho que é muito importante nesse momento, porque senão nós vamos continuar tendo esses pequenos projetos que vêm sendo desenvolvidos no centro da cidade, que representariam um retrabalho posteriormente, porque não estarão inseridos nesse grande projeto. Então, acho que cabe a nós, que estamos aí trabalhando no núcleo gestor, colocar como uma prioridade, a partir de agora, um trabalho nessa direção, né, professor Carlos? Porque se a gente não tomar nenhuma iniciativa nesse sentido, nós estaremos muito mais longe da implantação de um projeto tão importante quanto esse. Com certeza, nós teremos uma outra cidade a partir daí. E arregaçar as mãos para a briga. Sim, isso implica... Mas eu acho que a questão política, André, eu acho que a questão política, o núcleo gestor vem fazer exatamente isso, porque é o órgão que é um colegiado, tanto de órgãos públicos como da sociedade, que foi chamado para essa função, ou seja, planejar a cidade para, no mínimo, o plano diretor. Sim, é a forma legal. Essa é a questão. Nós estamos aí, né, o núcleo gestor, que vai se transformar, como disse, né, em conselho das cidades, é realmente o espaço legalmente constituído, institucionalmente constituído, garantido a nível de lei federal. E aí, então, acho que é fundamental essa articulação política, sem dúvida, é uma decisão política,
mas né, também juridicamente, aqui está o espaço adequado e correto. Portanto, nós vamos, claro, eu penso que a gente tem que continuar fazendo esse tipo de trabalho e articular. Eu tenho cobrado, inclusive ontem e hoje, de algumas instituições, seja da sociedade civil, né, e seja do poder público, que na verdade não percebem a importância disso. Aliás, como em outros níveis, né? Percebem, é um pouco de miopia de todos nós. É a falta de cultura da participação que nós precisamos criar nessa cidade. Enquanto nós não tivermos a cultura da participação, as coisas vão acontecer, depois a gente fica só na reclamação. Pô, mas que porcaria que fizeram, que absurdo, não. Mas na hora de participar, de decidir, de sentar, de planejar, a gente fica na omissão, né? Como diria o... Eu acho que uma questão importante é já sinalizar para as escolas, até no próximo dia 21 de setembro, realmente trabalhar com uma área que as crianças possam continuar a ter vamos dizer assim, esse contato com a natureza, mas de forma organizada. Pegar o projeto que foi feito pelo arquiteto Rodrigo, determinar uma área que possa ser plantada e levar as crianças para lá. De forma a já conscientizar que elas estão plantando o certo, porque esses dias eu vi uma criança falar, eu plantei uma árvorezinha, não vi ela crescer. Não foi pisoteado. Isso já pode, inclusive, acontecer, viu? O pessoal já está propondo mesmo. O Rodrigo vai colocar, nós já podemos começar. Aquilo que é parte dessa organização já começar a fazer, né? Daí mais uma proposta, quem sabe agora para o dia 21 de setembro, que é o dia, né, da árvore. Ao invés de fazer esses focos isolados de plantio, já levar tudo. Já, presta atenção. Eu acho bárbaro. Boa proposta aí, né? Eu peço que... Talvez para esse tiver alguma mudança que vai ser as árvores que vão... aí certamente, bom... Não vão plantar eucalipto, certamente. Mas já vai sair já, imagina com esses dois equipamentos, vocês imaginam a cidade o que vai ter de espaço fantástico para trabalhar? Pretendemos ter mais, né? Foi o que nós estamos planejando aí para ter várias outras áreas. Exatamente, tem mais a área termal, a gente pode ter uma ciclovia migrando essa 9 quilômetros, fantástico. Daqui uma caminhada de 9 quilômetros é fantástico. Olha o que a extensão desse projeto pode abranger depois. Quer dizer, é uma questão depois, se a gente começa certo, depois é só continuar. O importante é ter um norte. E aí um turismo de visitação ainda pode ser estimular um turismo esportivo. Esportivo, claro. Trilhas. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que aí todo mundo ganha. E aí vem a questão da utilização do próprio rio com embarcações, esse tipo de coisa. Bom, isso é um fantástico também. Isso aí eu acho que fecha com chave de ouro, né? Remo, enfim, esse tipo de coisa. Acho fantástico. Turística mesmo, que eu acho que está envelhecendo a parte turística da trafegabilidade. Claro, temos que linkar isso tudo, né? A luz. A gente vai ver, só tem a ganhar com isso. Só tem a ganhar com isso. E as pessoas, na verdade, elas entendendo o projeto, na verdade elas não estão entendendo agora, né? A sociedade como um todo não está vendo, entendendo, é importante que elas briguem pelo projeto a partir do momento que elas entendam o projeto. Elas vão entender porque está sendo cortada uma árvore e não vão denunciar, olha, está cortando, é diferente, passa a trabalhar junto e não contra. Então, eu acredito que o maior trabalho hoje a ser feito é nos órgãos ambientais, até muito mais do que na prefeitura, porque é complicado de cortar uma árvore, e a gente sabe disso, mas tem que se ter coerência, tem que se ter... Eu até pensei como uma solução para criar essa sinergia e evitar que venha se sofrer algum tipo de impedimento, né? chamar tanto o Ministério Público Estadual como o Federal e colocar o projeto como um todo e aí sim ter o ok para que a gente possa realmente seguir tranquilo nessa sentido. Implementar primeiro as obras que não causem esse impacto ambiental. Pelo que eu vi, tem algumas coisas ali que não vão precisar mexer nas árvores. Então tentar fazer primeiramente isso aí para depois... O importante é ter a licença, né? Ter o ok de que não vai haver nenhum impedimento. Pelo que foi passado, eu acho que algumas árvores já foram marcadas para ser cortadas, mas retornaram deixaram depois deu uma tiragem de novo. Então, quer dizer, isso aí a gente está encontrando um problema aí, eu acho que realmente não é nem ecológico, é político. Não, mas a questão é que uma obra dessas, pelo que a lei diz hoje, ela necessitaria de um rio, uma coisa nesse sentido. Né? E aí a coisa é que... Não precisa, a gente precisa fazer tudo certinho. O importante é só provar para esses órgãos a coerência do porquê dos cortes. E se for tirado 200, 300 árvores, que sejam replantadas 1000, mas de forma correta, no local